Olá, bom dia. Bom dia para quem já está aí, para quem está me assistindo pelo Instagram, pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Eu vou fixar aqui o título. Bom dia, Rosaura. Vamos ver se eu consigo. Não consigo. Eu deveria escrever alguma coisa aqui. Não consigo. Bom dia, Rosaura. Bom dia, Ju, Eneida, Lica, seja bem-vinda. Sejam todas bem-vindas. Quem conseguir colocar ali, eu não consegui. Escreve para mim, Rosaura, por favor, o título aqui. Deixa eu ver se eu consigo depois fixar. Que eu não consegui mandar nada pelo chat. No Jardim do Meu Amor é o título da ministração de hoje. Bom dia, Adri. Bom dia, Lisandra. Sejam bem-vindas. Thali Cardoso, é a Thalita, será? Seja bem-vinda, querida. Nara, querida. Amo vocês, é uma alegria para mim estar aqui no Jardim do Meu Amor. Vamos ver se eu consigo. Fixar comentário. Consegui? Consegui. Tá aí, no Jardim do Meu Amor. Sejam todas, então, muito bem-vindas. Nós estamos no 15º Cá Entre Nós. Para mim é uma alegria enorme estar aqui. Eu quero te convidar a, nesse momento, não depois, apertar aí no aviãozinho e chamar algumas pessoas que precisam ouvir sobre isso. Eu quero te dizer que a ministração de hoje, ela vem recheada com muito amor. É algo que me deu muita alegria em fazer, em realizar, em produzir isso. Eu quero dizer para vocês que eu me baseei nesse livro aqui, tá? Bom dia, Merison! Bom dia, Simone! Bom dia, Mariana Maricota! Janda Barro, sejam bem-vindas! Saudades também, nem me fala. Esse livro aqui, Lições do Meu Jardim, do Telmo Martinello. Quem me deu esse livro de presente foi a Silvana, que eu acho que daqui a pouquinho ela vai entrar, lá de Arroio do Sal. Foi um presente muito amoroso da parte deles e eu tenho me deliciado. Bom dia, Angelita, também, a todos que estão chegando. Bom dia, Ana Paula, seja bem-vinda. Então, muito do que eu vou falar aqui foi despertado no meu coração ou foi enriquecido a partir do conteúdo ministrado por esse livro. Eu quero dar esses créditos e essa honra ao Senhor Jesus em primeiro lugar, mas na vida do pastor Telmo Martinello. Sim, ele é o esposo da Viviane Martinello, pastora Viviane Martinello. Sou super fã dela, adoro ouvir as ministrações dela. Bom dia, Cris. Bom dia, dona Vanilda, Jennifer. Desculpa se eu deixei alguém passar, entrando sem dar oi. Dressa, Rede Brilha aí bem representada. Mariane Hickman, seja bem-vinda. Érica Rebelo, seja bem-vinda. Érica ou Érica? Deve ser Érica, a maioria é Érica. Érica é a minha mãe. Mas são poucas Éricas, a maioria são Éricas. Ah, olha aí, ó, tem mais gente que gosta muito de ouvir a Viviane Martinello. Bom dia, Cíntia Goulart, que honra te ter aqui. Grazi, Cris Volpato. Amém, queridas. Todas as que estão entrando, Luísa, vão dando as boas-vindas se eu deixei alguma passar. Tá bom, queridas? Eu quero logo entrar nesse nosso tema. Como eu disse para vocês antes, é um tema que despertou muito o meu coração a partir desse livro, do pastor Telmo Martinelli, e eu quero poder ver alguns conceitos que ficam muito claros, né, nesse material. Quero trazer para vocês a nível de reflexão, porque para mim tem feito muita diferença. E deixo já aqui em aberto a possibilidade de, quem sabe, talvez trabalhar um pouco mais sobre esse assunto, outros conceitos diferentes, obviamente, desse que nós vamos trabalhar hoje, nas próximas lives. Antes de iniciar esse tema, eu quero te convidar mais uma vez a clicar no aviãozinho. Aqueles que não me seguem ainda no Instagram, @MonicaHPaz. E também vou deixar lá no YouTube, quem está me vendo pelo YouTube, ou quem tem interesse depois de pegar esse vídeo que eu vou deixar lá, Pastora Mônica Paz. Vai estar lá no YouTube.
certo? Depois no YouTube, no Instagram especialmente, ou no YouTube também, comentem, deixem as suas percepções lá. Isso é muito importante para que esse vídeo, se realmente edificar a tua vida, pode edificar outras pessoas. E ele vai ser oferecido muito mais se vocês fizerem um comentário. Não somente curtirem, mas fazerem um comentário no vídeo, especialmente ali no Instagram. Acho que foi a Grazi, a Adri que disse que cabelão lindo, pastor. Muito obrigada. Tá enorme, eu cortei esses dias ele um pedacinho, mas tá precisando de um trato. Mas é o que a casa oferece em tempos de confinamento, ainda mais agora que estamos em 15 dias confinados total aqui na cidade de Porto Alegre, né, por um decreto do nosso prefeito. A partir de hoje, 15 dias com muita coisa fechada, intensificadamente essa questão do isolamento. Bom dia, Michele, que chegou. Aline Bertol, seja bem-vinda também. Reinaldo, seja bem-vindo. Nath Paz, queridona. Amém, queridos. Eu quero começar e a minha oração essa manhã é que realmente o Espírito Santo pegue cada uma. A Mariane, não, isso é coisa de irmã, ela disse que parece que eu saí do salão. Na verdade, ele estava amarrado, eu soltei agora. É a misericórdia de Deus e a graça. Bom dia, Priscila. Bom dia, Jenny também. Queridos, agora eu vou parar de olhar um pouquinho o chat, mas pode ir colocando aí. Semana passada eu perdi todos os comentários do chat, mas eu já pensei e já consegui uma estratégia para depois eu ler tudo que vocês colocarem aqui. E eu prometo, porque eu amo ler os comentários aqui, certo? Fiquei muito triste que foi perdido na semana passada. Bom dia, Ana Paula Ferraz também. Ângela, bom dia, beijo. Então eu quero começar realmente lendo 2 versículos que são a base disso, a base de tudo que nós vamos falar hoje aqui. O primeiro versículo, que bom que a Mariana Maricota tá aí, eu recorri a ela em alguns momentos, porque como é um tema que vai falar sobre jardim e vai falar sobre algumas questões da natureza, eu recorri a ela e eu vou dar esses créditos a ela, tá, Marizinha? Obrigada pelo teu apoio. O primeiro versículo que eu quero ler com vocês está em Romanos capítulo 1, versículo 20. Ele não fala sobre jardim, mas presta atenção na profundidade e na verdade, na revelação que o Senhor traz nesse versículo. Diz assim: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Ou seja, toda a natureza, toda a criação, tudo aquilo que Deus fez. E nesse momento eu até me lembro muito da minha irmã, da Simone, que está aí junto conosco, tem tido experiências fantásticas com o Espírito Santo dentro do bosque. Ela mora num condomínio que tem um bosque e ali Deus fala com ela, né, Simone? E ela tem compartilhado comigo algumas coisas maravilhosas que o Senhor tem depositado no coração e na mente dela. Esse versículo vai falar sobre isso, o quanto Deus realmente se revela a partir de tudo que Ele faz. E por isso eu quero ler de novo. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Que a nossa mente e os nossos olhos possam realmente enxergar isso a partir de agora. E não posso começar uma ministração como essa, que fala sobre o jardim do meu amor com letra maiúscula, sem mencionar Isaías 58, versículo 11. É um versículo bastante conhecido que nós amamos, né? Quem conhece esse versículo ama. Ele está dentro de um contexto onde Deus está falando sobre esse povo, aqueles que o amam realmente viverem sujeitos a Ele, viverem em obediência a Ele. Ele vem num discurso, o Senhor Deus, através do profeta Isaías, falando, por exemplo, sobre jejum, no sentido de que é o verdadeiro jejum, né? O que é um coração rendido realmente a Ele. E aí, a esses que buscam essa rendição, ele diz assim, Isaías fala, né? E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos. Presta atenção, nós vamos falar sobre isso. O Senhor fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Isaías 58, 11. Grifa na tua Bíblia, seja ela física, seja ela virtual. Esse versículo é um versículo que fala da fonte que nós temos no nosso interior quando o Espírito Santo habita em nós.
Então, como eu disse antes, nós vamos trabalhar alguns desses conceitos, tá? E a respeito dessa questão do jardim, né? E de tudo que isso representa. Esse livro que eu mencionei antes, do Telmo Martinello, ele vai falar um pouco sobre esse trabalho e o cuidado desse agricultor, que é o próprio Senhor Deus, à espera paciente de uma semente que foi colocada sobre a terra. E essa semente, a espera desse agricultor, desse lavrador, é para que essa semente morra, para que então ela venha a amadurecer e multiplicar. E eu confesso para vocês que esse versículo que está lá, João 12, 24, que diz, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, oi Deise, querida, Deise Pila, seja bem-vinda, mais uma representante aí da Rede Brilhe, Casa Hope. Marta, seja bem-vinda também. Todas que estão chegando aí, são todas muito bem-vindas. Essa ministração vai falar muito sobre isso, sobre uma semente que morre, que tem a ver com João 12. E aí foi que eu recorri a Maricota, né? A Mariana Santos, que tá aí, bióloga. Eu disse, Mari, me explica, afinal de contas, o que significa isso em termos bem da biologia? O que ela entende? Ela entende que esse morrer trata do rompimento da casca dessa semente. Que cada semente tem uma casca que ela é rompida no seu tempo, num tempo específico, num tempo diferente e com condições muito específicas, de acordo com a necessidade da especificidade daquela semente. Mas basicamente o que acontece é que esse rompimento vem pelo quê? Absorção da água. E nós sabemos, já vimos isso aqui, que Jesus é a fonte de um rio que corre infinitamente. Essa água rompe essa casca. E dentro dessa semente, que inicialmente está com uma casca, está o embrião, tá? E para ele se desenvolver, ele precisa então que a casca com a água, que ela venha se romper, para que o oxigênio então entrando dê origem a uma primeira estrutura da planta, tá? Que é, na verdade, a própria raiz. A semente, ela possui os nutrientes suficientes para esse fenômeno, para esse acontecimento dessa primeira estrutura, mas logo ela vai precisar, a partir do rompimento dessa casca, ela vai precisar recorrer ao solo, porque ela só tem nutrientes suficientes para, com a água, romper. E a partir dali, aquele pequeno embrião que começa a ser gerado porque a água entrou, o oxigênio entrou, ele começa a precisar buscar nutrientes do solo para poder então evoluir e crescer a partir de lá, tá? Se nós não expusermos essa semente a essa umidade, esse rompimento não acontece. E se o rompimento da casca da semente não acontece, a semente morre. E é pensando nisso que a palavra... E é por isso que a palavra de Deus, então lá em Mateus 16, 25, vai dizer o quê? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por mim, achá-la-á. Vocês entendem que esses dois versículos, um que fala que a semente precisa morrer para crescer, isso que parece tão antagônico, tão contraditório de vida e morte, dentro do evangelho faz muito sentido. Essa semente, ela precisa morrer no sentido de romper com a casca. Porque se ela ficar fechada na casca, ela vai morrer em si mesma e não vai dar fruto. Mas se ela decidir romper com essa umidade, ela vai realmente poder gerar um grande fruto. E nesse sentido, nesse contexto, que se compreende o que a palavra de Deus fala em Mateus 16, 25. Né, a respeito da nossa vida e o nível de entrega que o Senhor pede que nós façamos em relação a Ele. E esse pano de fundo que nós vamos falar
sobre esse jardim, ele aparece muitas vezes na palavra de Deus, porque foi num jardim que Deus colocou o homem pela primeira vez. O homem e a mulher eram um jardim. Foi num jardim também que nós nos rebelamos enquanto humanidade, né? Foi ali que nós nos rebelamos, e também foi ali que nós recebemos, enquanto humanidade, nós recebemos a promessa de que viria um descendente que esmagaria a cabeça daquela serpente, né? Que produziu o pecado. Também foi num jardim, isso está lá em Gênesis 3. Foi num jardim também, o jardim do Getsêmani, que esse descendente prometido lá em Gênesis 3, comecinho da Bíblia, que esse descendente chamado Jesus Cristo, o Messias, lá que ele suou gotas de sangue por amor a mim e por amor a ti, antes de ele ir para a cruz, lá também num jardim. E lá em João 19:41, consta assim, ó: no lugar onde Jesus, isso é literal da Bíblia, no lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo onde ninguém tinha sido colocado. Então Jesus também foi o que? Colocado num jardim. E nesse mesmo jardim, então, os anjos depois, né, aparecem para aquelas mulheres e dizem: o que vocês estão procurando aqui dentro do túmulo? Ele ressuscitou. Tudo isso acontece no jardim. Então eu quero trabalhar dentro desse contexto desse grande jardim, pensando nesse grande arquiteto, né, da humanidade, mas nesse contexto como um jardineiro, ou como um lavrador, ou como um agricultor, como diz a palavra, né? O cuidado que ele tem com cada uma de nós. O primeiro conceito desse jardim que eu quero trabalhar com vocês, que o pastor Telmo Martinello menciona, é o conceito do foco na grama. E ele fala no livro dele a respeito ele cresceu sempre com o pai dele, arrumando e investindo muito tempo no jardim ali. Ele aprendeu a cuidar do jardim com o pai dele, em acompanhar o crescimento, né, de cada planta, de cada flor, do desabrochar. E ele tem muitos aprendizados que ele traz na vida dele a partir disso. Tô ficando rouca. E num determinado momento da vida dele, Deus deu direção de eles saírem, eles são de Criciúma, se não me engano, de saírem de lá, e depois de um tempo eles retornaram para aquela casa. E aquela casa tinha um pátio enorme, e aquela grama lindíssima estava cheia de inso, cheia de coisas para serem retiradas dali. E aí ele entra e diz: bom, vamos lá, arregaçar as mangas e vamos começar a trabalhar. E no primeiro momento ele começa a tirar isso, aquilo não tem fim. E cada vez que ele tirava, parecia que vinha mais. E aí ele fala de algo que ele aprendeu nessa prática, que é exatamente o foco na grama. E ele diz que foi impressionante o resultado que ele teve quando ele parou de retirar o inso daquela grama e começou, ao invés de se preocupar com o inso, começou a se preocupar muito mais em investir na própria grama. Que princípio existe por trás disso? Primeiro, que o Senhor faz exatamente isso com cada um de nós. Deus faz isso conosco. Ele foca sempre nas nossas virtudes. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do 27 ao 29. Eu amo esse versículo. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vias desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Quem se identificou, levanta a mão aí e clica aí no coraçãozinho. A estratégia de Deus com as nossas limitações não tem nada a ver com os nossos achismos a nosso respeito. Tem a ver com as virtudes que ele enxerga por causa do sangue, por causa da misericórdia nas nossas vidas. E é por isso que mesmo diante de toda aquela
bobagem, só falando assim, né, de Pedro, embora eu não condene. Quem somos nós? Será que a gente não teria feito a mesma coisa? Muito possivelmente. Pedro negou Jesus 3 vezes, tendo ficado com ele durante 3 anos inteiros. Tu tens certeza que na tua vida cristã, com aquilo que tu tens adquirido de intimidade com Deus, se tu passasse por algo semelhante, vendo o mestre sendo crucificado e os soldados atrás de outros que possivelmente iriam para a cruz também, tem certeza que tu não faria diferente de Pedro? Quem pensa estar de pé, cuide para que não caia, diga a palavra. Mas olha só, depois de todo o investimento que Jesus fez na vida de Pedro, Pedro vai lá e nega Jesus 3 vezes. Para tirar o argumento de Pedro, é que foi assim um deslize, eu falei não, mas na verdade eu queria dizer sim. Não, 3 vezes, para não ter dúvida de que foi algo pensado, que foi algo recorrente, não tenho o que argumentar. Não teria como se esconder desse erro. Mas Jesus vem e lança Pedro, depois quando ele ressuscita e reaparece para Pedro, lá no Mar da Galileia, ele pergunta para Pedro, vem cá Pedro, tu me ama? Eu amo essa passagem, onde Jesus faz um processo de cura interior e chama Pedro para uma obra tremenda, para que ele seja pescador de homens. Que coisa tremenda isso! E Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Depois de tudo que Pedro tinha feito, Jesus vem e olha a virtude. Confirma, leva Pedro, porque a alma, a culpa de Pedro seria um grande empecilho em tudo aquilo que Jesus iria fazer através da vida de Pedro. Então, o que Jesus faz? Jesus leva Pedro a um processo de cura interior para que aquele peso da negação fosse sarado, que ele fosse realmente liberto para realizar tudo aquilo que Jesus tinha sobre a vida dele. Então, Jesus vem e enxerga a virtude, apesar de todo o erro de Pedro. Qual é o conceito que está aí? O foco na grama, como eu disse antes. Ao invés de olhar o inso da grama, foca na grama. Alimenta essa grama, alimenta essa terra, enxerga o potencial que essa grama tem, para que todas as coisas ruins percam a sua força. Foi assim que ele teve o seu jardim limpo novamente. Não foi arrancando isso, arrancando isso, arrancando isso, arrancando isso. Ele começou a dar maior foco para quê? Para a grama. E alimentar para que ela saudavelmente diminuísse a força de todo aquele inso. Que coisa mais tremenda isso! Por isso aquela palavra que eu dei lá no começo, que eu vou ter que voltar para ela de novo, porque muitas chegaram depois, Romanos 1:20, que diz, desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Ou seja, a natureza, as características de Deus, os princípios de Deus estão revelados na sua criação. Que o Espírito Santo nos habilite, a mim, a ti, a realmente podermos olhar para a criação e enxergar todas as virtudes de Deus, os preceitos, os princípios, os valores, as estratégias que Deus usa na nossa vida. Que tremendo isso! Eu falei de Pedro, mas poderia citar também Gideão. Gideão, fraco e amedrontado, é chamado por Deus lá no Velho Testamento para que ele seja o libertador do povo de Israel, dos inimigos que eram os midianitas. E ele fica todo amedrontado. Sabe o que significa Gideão? Eu fui pesquisar, significa destruidor e guerreiro poderoso. Mas ele se sentia fraco e amedrontado. E Deus vem, chama ele e diz, vai nessa tua força. Como é que Deus pode dizer vai nessa tua força para um homem que só enxergava as suas fraquezas, só enxergava o seu medo? Mas Deus vem e chama aquela virtude para fora. Vai na força que eu sou contigo. Que coisa tremenda. E Deus faz isso na tua vida também. Ele não tá... O que ele está te dizendo hoje? Tira os olhos do teu não. Tira os olhos da tua fraqueza. Tira os olhos do inso do teu jardim. Foca na grama. Porque o Senhor chama à luz a virtude que há em ti, através dele, para que tu venha ser um homem, uma mulher forte, corajoso, corajosa e que possa realizar. O que a gente vai falar de Moisés?
Moisés, que tinha assim uma fala pesada, né? Que tinha dificuldade de falar algumas coisas, de se colocar publicamente. Deus chama Moisés para ser o quê? O porta-voz de Deus diante daquele que a gente poderia chamar de vice-presidente do Egito, né? Desculpa, confundi as histórias. Para que ele pudesse ser o porta-voz do faraó do Egito, confundi com a história lá de José, tá? Mas que ele seja o porta-voz da maior autoridade que tinha no Egito, que era o próprio faraó. O próprio faraó. Deus chama Moisés. Então, queridos e queridas, quando nós focamos e investimos no que é bom, na nossa vida e nos outros, na situação que estão ao nosso derredor, o que é mal perde as forças. E eu quero aqui lembrar um versículo que nós trabalhamos no último Cá Entre Nós, a semana passada. Tu pode acessar isso lá no YouTube, Pastora Mônica Paz, o 14, o Cá Entre Nós, número 14, que Paulo fala em Filipenses 4, versículo 8, sobre o que deve ocupar a nossa mente. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Se nós focarmos nas virtudes, aquilo que é mal vai perder as suas forças. E nós temos uma oportunidade fantástica no dia de hoje para fazer isso. Porque nós não devemos atacar o ódio, mas nós devemos o quê? Promover o amor. Hoje nós temos discussões sobre racismo, discussões sobre diferentes posicionamentos quanto à pandemia, discussões sobre questões políticas. Não ataque o ódio, mas promova o amor. E que todas as nossas reações, elas precisam, amados, elas precisam, todas as nossas ações e reações, elas precisam em todo o tempo expressar o amor de Deus. Nós precisamos anunciar esse amor através das nossas ações. E lembre-se, pensando em Filipenses 4:8 que nós mencionamos antes, se nós temos pensamentos maus, nós teremos sentimentos maus. E se nós temos sentimentos ruins, as nossas ações vão ser ruins. Elas vão anunciar isso. Então, cuide da sua mente. Pare de se apegar aos seus erros, ao seu passado. Olha o que aconteceu com a mulher de Ló. Deus estava dando um livramento para toda a família e disse, não olhe para trás. Ela olhou para trás e paralisou, virou estátua de sal, ficou. Quando Sodoma e Gomorra foram destruídos. A gente mencionou aqui nos últimos dias, acho que foi semana passada também, aquela passagem fantástica que eu amo da mulher samaritana com Jesus. E a preocupação dela é onde devemos adorar? Aqui nesse monte, em Jerusalém. Jesus diz, tira o foco disso. Pare com as discussões. E aí Jesus vem e quebra o paradigma dela a respeito do lugar. E diz, Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Para com as discussões. O foco de Jesus está no adorador, está nesse coração que anuncia a verdade que há nele. Nós sabemos a respeito do espinho na carne, a Bíblia trata dessa forma, um espinho na carne de Paulo. Nós não sabemos se era uma doença, se era uma fraqueza emocional da carne, a gente não sabe o que é. Diz que era uma fraqueza na carne. Deus removeu essa fraqueza na vida de Paulo? Não, ele recebeu um não. E o que Deus diz a respeito disso? Paulo, filho, a minha graça te basta. Olha aí, gente, que coisa mais perfeita. Vocês veem como tudo, eu tô falando do Velho Testamento, tô falando do Novo, eu tô falando lá de Gênesis, tô falando dos Evangelhos, as coisas todas se encaixam. A palavra de Deus é perfeita e por isso ela restaura a nossa alma. Se tu tá sendo edificado, aperta no coraçãozinho e chama a gente através do aviãozinho. Olha só. E quem tá me vendo através de um vídeo no YouTube, manda esse vídeo para outras pessoas agora, senão depois tu vai esquecer. Depois tu continua. Olha só. Que coisa tremenda isso. Paulo, para de te preocupar com esse espinho da carne, eu não vou tirar. Porque ele tem o seu efeito que eu quero na tua vida. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou deixar ele lá. Porque eu quero que tu aprenda que a minha graça te basta. Olha para mim, ao invés de olhar para esse espinho na carne.
Enquanto nós estivermos olhando para esses espinhos, essas nossas derrotas talvez na nossa vida, a gente fica mal-humorado, a gente fica frustrado e muitas vezes a gente se paralisa, assim como foi a mulher de Ló, como eu mencionei antes. No entanto, o contrário, se nós celebrarmos as nossas vitórias, o nosso coração e a nossa mente vão se encher de gratidão. E isso atrai o favor de Deus sobre a tua vida, sabia? A gratidão da tua boca, do teu coração e da tua mente, isso atrai o favor de Deus para ti. E não a murmuração, o foco no inso. Foca na grama, na grama verdinha. Por mais que ela esteja minguadinha, esteja tudo regado de inso, foca na grama, que é através dessa virtude que o Senhor vai fazer as outras transformações, até que todo o teu território seja limpo pela palavra de vitória do Senhor. Amém? O segundo conceito que eu quero trabalhar com vocês, já é 10h30, é o conceito da importância da poda. A gente não gosta muito de falar a respeito disso, porque poda é uma coisa que, né, dói. É o não de Deus. E o pastor Telmo Martinello, nesse livro que eu mencionei, ele diz o seguinte, ó: pela porta que ele abre, agradecemos na hora. Pela porta que ele fecha, agradecemos depois. Pega essa, amadinha. Anota, vou falar de novo. Pela porta que ele abre, agradecemos na hora. Pela porta que ele fecha, agradecemos depois. Mas em tudo, ele é soberano e enxerga muito além da esquina, como eu sempre digo. Nós sabemos que ali em João 15, né, é que vai falar sobre a Jesus como sendo a videira verdadeira e o Pai sendo o agricultor. E diz que a árvore, justamente porque dá fruto, ela é podada para dar mais frutos. Para quem tem essa prática na sua vida, a poda acontece quando tu viu que não tem mais nada de vida? Não, tu poda a árvore ou a tua planta quando tu enxerga a virtude. Entende como as coisas se relacionam? Quando tu enxerga que a virtude, ou seja, ainda a vida correndo naquela planta, então tu poda para que ela venha com mais força. E uma coisa que é muito importante a respeito da poda de Jesus, e eu estou aqui trabalhando o segundo conceito, é que essa poda é especialmente feita pelo agricultor para que essa planta cumpra o seu propósito, ou o propósito que esse agricultor tem com essa planta. E eu quero aqui dar o exemplo daquela planta, eu acho que é pingo douro ou pingo de ouro, e aquela outra que é buchinho, que são aquelas bolinhas que a gente poda, né? E que a gente tem nos jardins, enfim. São plantas de ornamento. Eu já tive esse pingo douro e eu queria depois arrancar tudo pela raiz, porque eu não aguentei. Por quê? Porque eu não sabia da poda, eu não sabia como tinha que ser feito. E aí ela fica feia. Ela é uma planta que foi feito para ornamento, não é uma planta para flor, não é uma planta para fruto, não é uma planta que tem a intenção de crescer, né, de ter altura. Ela fica bonita se ela é baixinha. Então, se o propósito daquela planta é ornamento, aquele que cuida, aquele que rega, aquele que poda, tem o momento certo da poda. Senão, ela vai sair do propósito pelo qual ela foi plantada. E isso a gente poderia fazer milhões de relações a respeito, com exemplos, para quem é mais da área, a respeito de flores, a respeito de árvores, arbustos, enfim. Eu tenho certeza que a partir de hoje, aqueles que estão me ouvindo, quando estiverem lidando com algum tipo de planta, seja inso, seja grama, seja uma flor, um arbusto ou uma árvore, vão se lembrar. E eu peço que o Espírito Santo te lembre a esse respeito. Nós vemos, por exemplo, a vida de José. Ele recebeu horrores de podas. E elas foram necessárias. Ele foi vendido pelo irmão, ele foi traído, parou na prisão por causa de mentiras que levantaram sobre a idoneidade dele. E tudo isso foram podas. Ele recebeu não. A gente vai chamar de não essas podas. Mas elas foram necessárias para que ele viesse cumprir o propósito, agora sim, de ser o quê? Digamos, o vice-presidente do Egito. Né? O segundo homem mais importante do Egito foi José, depois de muitas podas. Tem uma curiosidade a respeito das oliveiras, tá? Que é... agora que eu me lembrei de uma coisa que eu não liguei aqui, que eu queria... eu vou pedir... Bom, no final eu quero dar um recado depois. Eu vou pedir para... eu acho que o meu marido não entrou.
Vou pedir para Rosaura, que está aqui atenta, me mandando as coisas, registrando os versículos, que antes de fechar o Instagram, fale comigo, tá? Que eu quero fazer uma estratégia. Segura, antes de fechar o Instagram, deixa eu falar contigo, tá, Rô? Me chama se eu me esquecer. Tá, fechar parênteses. Sobre as oliveiras, eu tava pensando. Fui atrás, né? As oliveiras, para algumas pessoas que plantam, eles podam a oliveira de um tamanho, ela é podada somente quando ela chega em 1 metro. Antes disso, ela não recebe poda. E a ideia das oliveiras hoje é que ela tenha uma altura baixa, uma altura que até mesmo uma criança possa retirar os frutos. Eu acho isso tão significativo, porque eu acho que as podas na nossa vida também falam sobre a humildade do nosso coração e sobre o nosso acesso, nossa acessibilidade das pessoas a nós e a nossa vulnerabilidade àquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Então, só para tu pensar que tem peculiaridades a respeito de cada uma das espécies que Deus criou, que nós temos como tirar verdadeiros pregações de cada uma das espécies que o Senhor criou, né? Eu não fui ainda até Jerusalém, irei em breve, em nome de Jesus. Meu marido já foi algumas vezes e ele fala ali, né, do jardim de Getsêmani, onde tem muitas oliveiras. Gente, tem oliveiras lá. É na base do Monte das Oliveiras, mas o Jardim do Getsêmani, ele tem oliveiras do tempo de Jesus. Vocês conseguem imaginar um ser vivo que sobreviveu a mais de 2000 anos? Diz que os troncos são gigantes, assim, são 2 pessoas de mãos dadas não conseguem abraçar um tronco desses. Então, assim, elas contam histórias. Enfim, eu não quero entrar no mérito das oliveiras, mas é algo que a gente precisa pensar. Eu só queria retornar ainda a respeito do não que Paulo ouviu, da poda que Paulo ouviu quando a respeito de não remover esse espinho da carne. E é interessante, lá em 2 Coríntios 12, versículo 7, Paulo vai falar já do entendimento que ele teve a respeito dessa poda de Deus na sua vida, a respeito desse não de Deus na sua vida para remover. Senhor, me ajuda a me livrar disso. Deus diz, não, a tua graça me basta, olha para mim. E Paulo entende, e é isso que está lá em 2 Coríntios, que essa poda, esse não de Deus permitiu que o espinho da carne permanecesse na vida de Paulo para que o mantivesse humilde diante da excelência das revelações que ele mesmo recebeu. Então, olha como isso fala sobre realmente humildade. Então, amados e amadas, não são os diplomas que nos dão autoridade, mas sim, na verdade, as cicatrizes, as experiências que nós vivemos, certo? E esse propósito do jardineiro, essa poda, ela precisa acontecer para que nós estejamos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Essas podas vêm para que sejamos cada vez mais frutíferos e para que a gente possa realmente cumprir o propósito desse jardineiro. Se é para embelezar, que seja embelezado. Que seja para embelezar. Se é para alimentar através do fruto, que seja a produção do fruto. Se é para encantar através de flores maravilhosas, então que seja para isso. E a poda então também vem para nos manter do tamanho certo, ou seja, que não cresça nada de soberba, orgulho, prepotência no coração. Vocês percebem como tudo faz sentido. Eu teria mais alguns conceitos, eu vou pro 3º, e se não der, a gente vai, então, dar continuidade no próximo. Esse 3º conceito que eu quero trabalhar com vocês é o conceito do quanto as raízes fortes são realmente constituídas nos dias secos. As plantas que estão nos lugares mais secos, ou seja, aquelas que estão mais expostas ao sol, por exemplo, em deserto, são aquelas que têm as raízes mais profundas, mais grossas, mais difíceis de serem arrancadas. Por quê? Porque elas descem mais profundamente procurando água. Procurando água. Que ficha cai? Os dias secos nos fazem, então, aprofundar essas raízes.
Os dias secos, eles não vêm, queridos e queridas. Eles não vêm para nos destruir, mas eles vêm, pelo contrário, para nos fortalecer na intimidade com Deus. Porque é lá no deserto que se encontram essas árvores, essas plantas com as raízes mais profundas. Esses dias eu estava lá na praia caminhando e tinha aquele, na beira da areia, né? Tinha vindo assim, tinha bem aquele, não sei como é que se chama, tinha subido muito, né? Ai, tem estiada? Não. Eu acho que sim. Quando o mar sobe muito e depois ele desce novamente e ficam aqueles verdadeiros penhascos lá na areia fofa. E eu tava caminhando na praia e é impressionante, tinha uns raminhos assim para fora na areia e aquilo ali, as raízes profundas, sim, a maré, mas quando ela sobe muito, não me lembro como é que se chama, mas enfim, ressaca, exatamente, ressaca, é isso aí. E as raízes muito maior, 2, 3, 4, 5 vezes maior do que aparecia para fora. Então, assim, a gente não tem, às vezes, ideia da dimensão e da profundidade daquilo que existe lá embaixo. E é de lá que vem um alimento que produz aquele fruto ou aquela planta do lado de fora. Enfim, nós temos... ali, não fazendo referência a essa referência que eu trouxe da areia, mas fazendo uma referência diferente, nós temos ali em Mateus 7 a questão onde Jesus fala, né, sobre nós termos a nossa casa firmado sobre a rocha e não sobre a areia, onde seria uma casa extremamente vulnerável aos ventos. Uma coisa são as plantas que são feitas são criadas no deserto. Outra coisa é tu ter insanidade de construir uma casa não firmada na rocha e sim na areia. Então lá em Mateus 7 vai falar sobre isso, sobre a vulnerabilidade dessa casa e o quanto nós precisamos realmente, isso lá em Mateus 7, construir a nossa casa, o alicerce da nossa vida sobre a rocha que é Jesus. Isso também faz referência a nós estarmos bem fundamentados. Ninguém vê essas raízes, mas é dela que vem os nutrientes. Sem essa raiz, sem essa intimidade, sem essa profundidade, essa planta, seja ela qual for, ela morre. Na verdade, essas raízes, elas falam da nossa espiritualidade e mais do que isso, fala da nossa maturidade espiritual. E olha só o princípio que é nisso. Para dias secos, quando nós estamos sem água na superfície, nós precisamos buscar então mais profundamente. E isso não tem como não me lembrar daquela passagem maravilhosa, daquela primeira pesca maravilhosa que Pedro, Tiago e João fazem através de um comando de Jesus. E depois desse milagre todo, Jesus chama Pedro e pede para ele então mais profundamente naquelas águas onde... Perdão, confundi as histórias, tá? Onde Jesus chama, depois de uma seca, depois de dias secos, eles não pescaram nada naquela noite, Pedro, Tiago e João no barquinho, lembram daquela música? E aí Jesus diz, então agora tu vai lá no profundo, e lá está o teu milagre. E lá naquela profundidade dos mares é que estava aquela pesca maravilhosa. Isso fala, ir a águas mais profundas, nós sabemos que fala o quê? De uma vida de intimidade com o Senhor. Então aquela grande colheita, aquele grande fruto veio não simplesmente pelas ações deles aleatórias, mas vieram através de um comando de Jesus que veio a eles através de uma profundidade. Porque Jesus chega e diz para ele, Pedro, agora nós vamos lá na profundidade e lá está o teu milagre. E lá chegou a colheita. Eu amo essa passagem. E a gente vê que quando os homens falham conosco, é que nós vamos recorrer a ele, né? Cada vez mais a ele. São nos dias secos, eles na verdade, eles não nos esgotam. Os dias secos não nos esgotam as reservas que nós temos. Pelo contrário, presta atenção no que eu vou falar agora. Presta muita atenção. Os dias secos não esgotam as nossas reservas. Os dias secos, pelo contrário, eles desbloqueiam as fontes de águas que existem no teu interior, no meu interior.
E isso nos remete de novo lá a samaritana falando com Jesus, quando Jesus diz que aquilo que ele tem, nós pediríamos para ele água e ele nos daria fonte de água, porque é a abundância que ele tem sobre a tua vida. Essa fonte de água é que quer jorrar do nosso interior. Então presta atenção, os dias secos não vêm para acabar contigo. Os dias secos não vêm para te esgotar das tuas reservas. Os dias secos vêm para que essas fontes de água sejam destravadas e para que essa fonte jorre do teu interior. E agora me diz sinceramente, como é a tua busca pelo Senhor Jesus? Tu busca o Senhor Jesus com a mesma profundidade nos dias bons? Sinceramente. Quando é que tu busca o Senhor com maior profundidade? É nos dias secos? Ou são nos dias de vitória, de bonança? Que ficha cai. Que o Espírito Santo, na sua graça, na sua misericórdia, nos ensine, pela misericórdia mesmo, a nós buscarmos com a mesma intensidade o Senhor Jesus nos dias bons. Imagina quanto nós vamos receber da presença dele que supre todas as nossas necessidades. Então, queridas, em nome de Jesus, busque a fonte, cave poços, cave profundamente, siga cavando poços e encontre a fonte de água. Amém? E um dado importante para finalizar esse conceito é que as árvores com raízes mais profundas podem e acabam realmente se tornando segurança para outras árvores ao redor. Isso significa que você vai ser inspiração para muita gente, porque as cicatrizes falam. Amém? O último conceito que eu quero tratar rapidamente, mas eu quero que você pegue isso, é a respeito desse fruto. Que o quanto nós, ligados a esse tronco, somos chamados a frutificar. Nenhuma plantação é chamada para ser maior que seu jardineiro, certo? Partimos desse pressuposto. Lá em João 15, onde fala sobre a videira verdadeira, Jesus vai dizer: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto? Não, esse dá muito fruto. E aí vem o princípio, porque sem mim nada podeis fazer. Nada é nada, nada mesmo. Presta atenção a respeito disso. Eu vou fechar essa ministração com essa revelação que vai ser muito importante na tua vida. Às vezes, nós nos cansamos porque nós estamos mais preocupados com o fruto, ou seja, com os resultados, que tem o seu valor de importância também, mas o nosso cansaço vem porque nós estamos mais preocupados com esse fruto do que em estar ligado ao tronco. Pense isso biologicamente, que incoerência isso demonstra. Nós estamos mais preocupados em dar fruto do que estar ligado à videira verdadeira. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Teve uma vez que eu estava buscando o Senhor a respeito de uma ministração que eu precisava fazer e olha o que ele me disse, tem tudo a ver com isso. Ele disse assim, eu disse: Senhor, o que tu quer que eu ministre e tal, que eu ensine, que eu pregue, enfim. E eu estava nessa, eu quero entender, Senhor, o que eu tenho que ministrar, o que eu tenho que estudar. E aí ele disse assim: filha, se preocupa menos. Ai, Deus é maravilhoso. Se preocupe menos com o que tu vais ministrar e se preocupa mais com o que eu vou fazer. Não, isso é o tipo de fala que é bem o Senhor. Tipo assim, oi? Tipo, faz tu dar uma meia volta, né? 180 graus e enxergar a coisa de outra direção. Filha, te preocupa menos com o que tu vai ministrar e mais com o que eu vou fazer. Aí tu me pergunta assim, tá, mas como é que eu vou mudar esse ponto de vista, né? Como é que eu vou me preocupar com aquilo que ele vai fazer? Em outras palavras, o que o Senhor estava me dizendo? Mônica, o que tu vai ministrar, isso é menos relevante. O que eu preciso é que tu esteja ligado a mim, porque eu sou a fonte. Te liga a mim e deixa que o resto eu faço. E eu quero que cada um de vocês que está me ouvindo, receba essa revelação. Nós precisamos sim ter os nossos projetos, os nossos alvos, isso é legítimo e é bíblico. Mas o nosso foco maior precisa ser estar ligada à videira verdadeira.
Nada, nem o estudo, nem a ministração, nem as ferramentas que eu tenho, nem o texto que eu vou usar, nem isso pode ser mais importante. O meu foco é o que Deus vai fazer. E a única maneira de, aspas, eu me preocupar com isso, que na verdade não tem como ser daí fardo, não tem como ser inquietação, não tem como ser peso, é eu estar ligado à videira verdadeira. E é nesse contexto que o Senhor diz que o fardo que Ele tem para nós é leve. Se o fardo daquilo que Deus colocou na tua mão é pesado, tem alguma coisa errada. Provavelmente nós não estamos fazendo o que Ele quer. Nós precisamos dedicar tempo e força e dedicação para estarmos perto dEle. Esse precisa ser o nosso foco maior de investimento. Existem outros investimentos, são decorrentes desse? Sim, mas daí com direção. Aí vale a pena, porque não vai ser peso. Eu não estou dizendo que vai ser pouca coisa que a gente vai ter para fazer. Não estou dizendo isso. Mas quando é sob direção do Senhor, Ele não gera peso. Se nós estamos ligados ao tronco, nós temos a direção. Olha só a chave que eu vou te dar. Marcos 4, 26 e 27. Pega essa aí, amadinha. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente na terra e dormisse. E se levantasse de noite ou de dia, tanto faz. E a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Gente, o que é isso? O Senhor está nos dizendo o quê? Aquilo que tu foi chamada para fazer, faz e depois descansa. Se tu foi chamado para plantar, e sim, ide por todo mundo pregar o evangelho é uma ordenança para todos. Todos que são discípulos de Jesus têm essa chamada. Agora, a maneira, as atribuições que tu vai aceitar realmente para realizar isso, essas atribuições, na verdade, elas são secundárias, elas precisam ser o reflexo da tua essência. Então, aquilo que o Senhor te chamou para ser, as atribuições que Ele colocou nas tuas mãos, realiza. Realiza. Faz isso. Não é para descansar antes. Realiza. Um homem lançou a semente. Esse homem foi chamado a plantar. Então, faça aquilo que o Senhor colocou na tua mão para ser feito. Depois que você fez o que o Senhor te deu de direção, descansa. Gente, anota isso aí, principalmente essas mulheres extremamente fazedoras. Marcos 4, 26 e 27. Aquilo que Deus colocou na tua mão de atribuição, de responsabilidade, faça, realize e com excelência debaixo da direção dele. Depois, como esse homem, vai dormir. Entende que esse vai dormir é descansa. E eu quero finalizar, porque o tempo já voou, que justamente o que acontece? O fardo dele é leve por isso. Nós ouvimos a direção e realizamos e descansamos. São 3 aspectos. O cansaço vem quando a gente não ouve a voz do Senhor. E sai fazendo milhões de coisas, sai fazendo, às vezes, muitas vezes pouca coisa, mas não está fazendo da direção certa. Então, a primeira coisa, ouça o Senhor. O fardo vem quando nós não ouvimos o Senhor. Ou o fardo vem quando nós ouvimos o Senhor, mas não fazemos aquilo que Ele pediu para nós fazer. Nós não realizamos aquilo que nós recebemos um comando. Ou ainda, nós ouvimos o Senhor, realizamos o Senhor e não descansamos nele, que é o princípio que traz aqui. E se eu não descanso nele, isso que eu vi que eu tinha que fazer e o que eu fiz, me gera o quê? Sem isso aqui, sem o descanso no Senhor, me gera ansiedade, inquietação. Nós trabalhamos isso bastante na última live. E aí se torna fardo, se torna ansiedade pela colheita, que não chega, que não chega, que não chega, que não chega. Não é isso. Então discirna em que momento você está permitindo que esse fardo se torne pesado. Não é esse o fardo que o Senhor tem para ti, mas Ele te deu a direção. Ouve, realiza e descansa. Nunca esquecendo, e eu quero acabar com isso, que o Senhor te quer primeiro pela tua essência
Ele quer primeiro você e depois os teus frutos. Ele quer primeiro a tua vida, o teu coração, para depois fazer tu te frutificar e ser uma bênção no reino dele. Amém? Amém, queridas? Aperta aí no coraçãozinho se vocês receberam alguma coisa de tudo isso que o Senhor falou. Eu não sei vocês, mas eu recebi tremendamente. Rô, não esquece de me chamar depois, tá? Antes de fechar o Instagram, que eu quero ver uma coisa contigo. Eu quero abençoar agora a vida de vocês e quero te convidar para nesse momento, assim que chegar lá no Instagram, você pode marcar alguém, faça o teu comentário lá no Instagram, @MônicaHPaz. Isso é importante para que isso seja oferecido para as outras pessoas. Em seguida, ainda hoje, eu vou deixar lá no YouTube, Pastora Mônica Paz, e você pode pegar esse vídeo e mandar para as pessoas que precisam e que você quer abençoar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse banquete que nós recebemos nessa manhã, Senhor. Muito obrigada pelo alimento que tu traz às nossas almas. Nós desejamos a profundidade, Senhor. Nós desejamos acolher todos os teus cuidados, como bom pastor, mas como aquele que nos guarda, como lavrador, como agricultor, aquele que zela por cada uma de nós, por cada um de nós. Obrigado por esse jardim florido, composto de tantos homens, de tantas mulheres que estão ouvindo nesse momento essa live. Eu abençoo a vida de cada um em nome de Jesus, que a tua proteção, Pai, em nome de Jesus, esteja sobre a vida, as famílias, as casas aqui representadas, e que essa palavra, Senhor, que hoje nós lançamos sobre essa terra, venha frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, através da vida de cada um daqueles que nos escutam nesse momento, seja pelo Instagram, seja mais tarde pelo YouTube, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos. Beijo no coração, Deus abençoe vocês. Quero dar um tchauzinho para quem eu tô enxergando aqui nesse momento, para Jaque, para Nara, para Luana, para Eneida, para Neida, a Marielle, a todas vocês, Rosaura, Michele, Caroline Hickman, queridona, Ana Alegre, queridona, beijo, te amo, Ângela Gerhardt, Letícia Bart, Cris Volpato, Adri, Simone, Mariane, Júlia, Érica, minhas amadas, Dona Vanilda, Ana Paula, ai, ficou um monte de gente pra trás aqui, Goretinha, Luísa, Dani Gurskas, Ana Paula Ferraz, Ana Paula Fonseca, Dona Vanilda, Thaisa, Desi. Beijo para vocês, beijo para todos vocês. Quem mais? Camila, não tinha te visto. Angelita. Tá bom, queridos? Vou finalizar aqui pra gente poder salvar ainda no YouTube. Beijo pra Ju, pra Kátia, pra minha mama querida. Beijo, Lisandra. Amo vocês. Até semana que vem. Beijo no coração. Tchau, tchau.